Bem-vindo a mais essa reflexão. Podemos ser rebeldes quanto ao que Deus está fazendo, o seu operar e realizar? Podemos ser rebeldes de uma maneira talvez não tão explícita? Estas são questões que a gente precisa refletir, baseado na palavra, fundamentado na palavra, entendermos como temos nos posicionado e o quanto somos compromissados com Deus, com Sua vontade, ou se temos sido rebeldes ao que Deus está fazendo. Quando lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, 34 até o 36, a gente pode parar um pouco e refletir sobre nossas atitudes. Diz assim: Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cristo foi enviado com que propósito? Expressão do amor de Deus, expressão da graça de Deus, expressão da vontade de Deus de nos reconciliar com Ele. O que a gente não entende é que nós estamos perdidos debaixo da ira de Deus por causa da nossa rebeldia quanto a fazer e viver na sua vontade. Nós pecamos e nos afastamos de Deus. Quando assim mantemos, nós estamos agindo de maneira rebelde. Mas o que significa isso? Significa que nós vivemos segundo a natureza humana, que nós somos escravos do pecado, ou seja, que somos escravos da natureza humana, dos frutos da carne. Nós vivemos as relações segundo o nosso egoísmo, segundo a nossa arrogância, segundo a hipocrisia, mentira. Nós, na realidade, somos gananciosos, buscamos os nossos interesses. Não estamos interessados no interesse ou na necessidade do outro, mas no que pode nos suprir. Isto é viver no pecado, isso é viver segundo a natureza humana, e isto é contrário à natureza de Deus. O que Cristo fez? Cristo veio como uma oferta de Deus, expressão do seu amor. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos receber o perdão, ressuscitou para que nós fôssemos justificados e nós fôssemos unidos ao nosso Deus. Nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Somos colocados na presença de Deus. Nós, estando na presença de Deus, devemos revelar temor e caminhar para a santificação, já que fomos habilitados, capacitados para rejeitar as paixões humanas, porque fomos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Devemos, então, santificar o nosso proceder, ou seja, a santificação nada mais é do que deixar de viver segundo o fruto da carne, ou seja, segundo o nosso egoísmo, a nossa ganância, e vivermos segundo as virtudes de Deus, imitando a Cristo. Por isso, nós abandonamos a natureza humana e nos revestimos de Cristo. Por quê? Porque fomos feitos à imagem de Cristo, porque nós temos da mente de Cristo, porque nós somos um ser espiritual. Quando nós cremos nisso, cremos na obra de Deus, aceitamos isso por fé, é normal, é natural que a gente amadureça. E o amadurecer é, na realidade, nós aprendermos a agir como Cristo, revelando assim a natureza de nosso Deus, revelando o nosso Deus e enchendo a terra com a glória do Senhor. Ou seja, fazemos Deus conhecido, fazemos a sua salvação conhecida. Mas isso implica em santificarmos o nosso proceder. Agora, se permanecemos na carne, se andamos na carne, se insistimos em viver segundo a natureza humana, se o que nós queremos é só sermos religiosos para termos o alívio de nossa consciência, não estamos sendo rebeldes quanto à obra de Deus e quanto ao que Cristo fez por nós para nos libertar? Essa é a questão. Quando nós insistimos no pecado e permanecemos no pecado e andamos segundo a natureza humana, estamos sendo simplesmente rebeldes, nos opondo a Cristo, nos opondo à obra de Deus. Nada mais, nada menos que isso. E isto, por mais religioso que nós sejamos. Então a gente precisa pensar e refletir sobre isso, ou nós caminhamos para
a santificação para revelar Cristo através de nossas vidas e assim revelar o Pai, ou então permanecemos rebeldes debaixo do pecado, mesmo que saibamos que Cristo morreu por nós para nos salvar e nos resgatar das trevas. Que a gente possa entender, crescer nesse sentido e caminhar para a maturidade para revelarmos o nosso Deus através das nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.